Olá, eu sou Patrícia Costa e hoje nós vamos falar sobre divisores de um número. Já falamos sobre os múltiplos, sobre o MMC e hoje, especificamente, vamos falar sobre os divisores. Bom, aqui nós colocamos alguns exemplos. Divisores de 10. Quando eu pergunto quais são os divisores de 10, eu estou querendo saber quais são os números que dividem o número 10 de forma exata. Nós temos aqui o 1, o 2, o 5 e o 10. Quando eu pergunto quais são os divisores de 4, eu estou perguntando quais são os números que dividem o número 4 de forma exata, o 1, o 2 e o 4. E aqui os divisores de 9. Quando eu pergunto quais são os divisores de 9, eu estou querendo saber quais são os números que dividem o 9 de forma exata. Nós temos o 1, o 3 e o 9. Observando aqui esses conjuntos de divisores, nós conseguimos tirar algumas conclusões. A primeira, o conjunto dos divisores de um número é finito, ou seja, tem fim. Lembrem que lá no conjunto dos múltiplos, nós colocávamos reticências. E eu frisei para vocês que toda vez que nós multiplicássemos aquele número por um outro número, iria surgir um novo múltiplo. Lembram disso? Pois bem, aqui não. Aqui existe uma limitação. Não teremos nenhum divisor que seja maior do que o número. Então, esse conjunto dos divisores de um número, ele é finito. Ele tem começo e ele tem fim. A segunda observação, o número 1 é divisor de todo número. Observem que o número 1 está presente em todos os conjuntos. E qual é a última observação que nós temos a fazer? Que o maior divisor de um número é ele mesmo. Então, aqui nós vimos alguns divisores, ou melhor dizendo, alguns conjuntos de divisores de alguns números, certo? Bom, vamos abrir aqui um parênteses para falar sobre número primo, já que estamos falando sobre divisores, cabe falarmos de número primo e número composto. Bom, o que é que vem a ser o número primo? É aquele que tem dois divisores apenas. Então, esses números que nós colocamos aqui, nenhum deles é primo. O 9 tem 3 divisores, o 4 tem 3 divisores, o 10 tem 4 divisores, então nenhum deles é primo. Quais seriam os números primos? Que exemplos nós poderíamos dar? Alguns exemplos, claro. O 2, inclusive o número 2 é o único número par que é primo. Tirando o 2, que é par, não existe nenhum número par que seja primo. Então, o número 2 é o único número par que é primo. Qualquer outro par, ele terá mais do que 2 divisores. Certo? Quem são os divisores do número 2? O 1 e o próprio 2. Então, só tem 2 divisores. Qualquer outro par, ele terá pelo menos o 1, que é divisor de todos, é divisor universal. O 2, já que ele é par, ele é divisível por 2. E o próprio número. Então, só aí nós já teremos no mínimo 3 divisores. É por isso que o único par que é primo é o 2. Todos os outros primos que nós citarmos serão ímpares. Exemplo, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e assim por diante. Então, percebam que existem ímpares que não são primos. O 15, por exemplo, vamos ver aqui quais são os divisores de 15? O 1, o 3, o 5 e o próprio 15. Então, ele tem 4 divisores, ele não é primo, porque para ser primo precisa que tenha somente 2 divisores. O único par que é primo é o 2. Os outros primos que vão aparecer serão todos ímpares. Eu não estou dizendo que todo número ímpar é primo. Eu estou dizendo que, tirando o número 2, todo número primo será ímpar.
O 2 nós sabemos que é par. É o único número par que é primo. E todos os outros primos que surgirem na nossa lista serão ímpares. Patrícia, todo número ímpar é primo? Não, eu não disse isso. Eu disse que o único par que é primo é o 2. Excetuando-se o número 2, todos os outros primos serão ímpares. E não que todo ímpar é primo. É diferente. Bom, e número composto, Patrícia? O que é que vem a ser? É aquele que tem mais de 2 divisores. Então, aqui, o 10, o 4, o 9 e o 15 são chamados de números compostos, porque possuem mais de 2 divisores. Bom, eu espero tê-los ajudado de alguma forma. No nosso próximo encontro, nós vamos aprender a calcular os divisores de um número qualquer. Até a próxima.